Esses dias eu comentei sobre a reportagem falando que a Embraer iria desafiar Boeing e Airbus. Eu mostrei que era uma mentira, mas tá parecendo que essa notícia foi meio que postada aí com método. Mostrei também que o Dilminho voltou a afirmar que a Embraer é estatal para os seus seguidores, né? E o PT mostrei também que fala desde sempre que a Embraer ainda é uma estatal. Agora foi a vez de Paulo Pimenta mentir, mas daquele jeito bem petista, sem nenhuma vergonha na cara. Produziu o primeiro supersônico do país e agora disputa com a própria Boeing. Não é privatizando que melhora, mas investindo e cuidando do que é nosso. Ele tomou nota na comunidade, apagou o post, daí fez um novo post falando que postou coisas imprecisas. Você vê como é que é o método, como é que funciona esse método. Eu mostrei mais ou menos como é que funcionou essa quase venda da Embraer para a Boeing. Eu vou relembrar mais tarde nesse vídeo. Obviamente, se você ainda acha que a Embraer é estatal, ou você acha que ela deve voltar a ser uma estatal e bate o pé em relação a isso, eu recomendo você nem assistir esse vídeo. Agora, se você quiser ver um pouco da história, ter um pouco mais de conhecimento sobre esse assunto, para você entender melhor, eu vou te mostrar que foi justamente com a privatização da Embraer em 1994 que salvou a empresa e que a atual participação do governo nela é muito menor do que especialmente os petistas acreditam. Não é um vídeo completo sobre a história da Embraer, senão levaria mais de uma hora. Mas assim, ó, voltando lá para a década de 1940, o Brasil dependia integralmente do exterior, de outras empresas, para comprar o quê? Aeronaves, peças e ter a tecnologia aeronáutica. Só que para o Brasil fabricar aviões precisava do quê? Primeiramente, conhecimento. Então foram criados o ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e o CTA, o Centro Técnico de Aeronáutica. Aí o pessoal estudou, certo? Nos anos 60, o então Tenente Coronel Engenheiro Osiris Silva desenvolveu o protótipo IPD PAR 6504, que é uma espécie de um bandeirante rústico, e na época não existia nenhuma empresa privada capaz de produzir aviões aqui no Brasil. Então, em 1969, foi criada a Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A., uma sociedade de economia ali mista sob controle estatal, mas com participação de empresas privadas. No caso, o governo tinha mais participação, portanto, ele decidia as coisas dentro da Embraer. O governo tinha poder de decisão dentro da estatal, que ele tinha mais participação. E os primeiros projetos foram o 110, o Bandeirante, o 121, que é o Xingu, o 312, o Tucano, aí já um pouquinho mais adiante ali o Brasília 120 e o Ipanema, que é um avião agrícola, o 200. Claro, além do projeto AMX, entre outros projetos aí. Esses são os principais. Nos primeiros anos, o governo brasileiro era, sim, a principal cliente, no caso da Embraer, com a Força Aérea Brasileira comprando o que? Aeronaves. Afinal de contas, o Estado também estava financiando boa parte desses projetos e o Brasil começava o que? A exportar aviões. Eu estou dando um pulo aqui na história, não estou contando todos os detalhes. Dando, claro, uma credibilidade muito boa para a empresa, que o Bandeirante e o Brasília, inclusive, já começavam a voar nos Estados Unidos. Aí, meu povo, aí o negócio começou a andar. Só que ainda na década de 80 tinha um probleminha aqui no Brasil. Ele dependia muito do governo brasileiro. Aí teve crise, o Brasil viveu uma hiperinflação, dívida externa, crise fiscal e recessão, que acabou combinando na falta de dinheiro para a Embraer, que começou a quê? A acumular prejuízos, os projetos atrasaram e acabou perdendo o mercado. Muitos na época até duvidavam que a Embraer realmente conseguiria sobreviver a essa crise. E lá no final dos anos 80, a Airbus chegava de vez forte com seus A320 e a Boeing já tinha um portfólio enorme de aviões, que eu não vou nem citar todos os modelos aqui. O mercado de aviação comercial, o que ele queria lá no final dos anos 80, comecinho dos anos 90? Jatos pequenos regionais. E a Embraer só tinha turbohélices e não tinha dinheiro para produzir o que viria a ser no futuro o Embraer 145. Em dezembro de 1994, o governo Itamar Franco leiloou a Embraer na Bolsa de Valores de São Paulo e ela foi privatizada. Aí tem os dois lados da moeda. Os defensores da privatização, que argumentavam que o governo não tinha recursos para financiar novos aviões, o que era verdade, é só você procurar notícias. Era preciso o quê? Dinheiro de capital privado para poder administrar melhor a empresa. Os críticos diziam que o Brasil perderia um controle de um setor estratégico. Até faz sentido, que a empresa poderia ser vendida para estrangeiros e haveria perda de tecnologia. Calma que eu vou te explicar como é que funciona isso. Fato é, a empresa acabou sendo privatizada
e teve, claro, muita briga política por trás disso. Mas o governo manteve um mecanismo muito importante, a chamada Golden Share, que ele pode vetar algumas coisas. Está bem claro lá no site da Embraer, que inclusive vale para hoje em dia, uma linguagem mais simples, vamos falar assim. Deixa eu te mostrar o que a Golden Share permite ou não permite fazer, dependendo do caso. Mudar o nome da empresa ou mudar a sua atividade principal não pode. O governo pode vetar isso. Alterar ou criar novo logotipo, a marca da Embraer, também pode vetar. Criar, modificar ou encerrar projetos de aeronaves e equipamentos militares, sejam eles para o Brasil ou para outros países. Militares, tá? Não está falando de aviação civil, que inclui jatos comerciais e executivos, apenas militares. Compartilhar ou transferir tecnologia militar para outras empresas ou países, permitindo que eles aprendam ou utilizem essa tecnologia. Gente, isso acontece no mundo inteiro. Eu vou dar um exemplo aqui, o F-22 da Lockheed Martin, que é uma empresa privada, ele é operado somente pelos Estados Unidos, que esse avião, no caso, foi financiado por eles. E por esse motivo, os Estados Unidos também não quer que ninguém voe o F-22. E ninguém voa, somente eles. É do contrato. O Brasil poderia fazer com o KC? Poderia, mas é óbvio que é muito mais inteligente também poder vender esse avião para outros países. Parar de fornecer peças de reposição e manutenção para aviões militares, o que poderia afetar clientes e suas forças armadas, e vender o controle da Embraer para outro grupo ou empresa, fazendo com que essa organização passe a controlar a companhia. Esse é o ponto que eu vou falar já aqui nesse mesmo vídeo, que não foi utilizado pelo governo na época. O que aconteceu então depois da privatização? A Embraer reduziu muito os seus custos, houve uma reestruturação dentro da empresa, mudou a gestão e lançou o avião que salvaria a Embraer na época. Sim, o Embraer 145, a família no caso, jato regional para até 50 passageiros. E as companhias dos Estados Unidos compraram centenas de aeronaves e voam até hoje, ainda voa o Embraer 145 nos Estados Unidos. Por ironia do destino, os americanos, que os petistas tanto odeiam, foram eles que salvaram a Embraer comprando centenas de aeronaves. Só assim, pela primeira vez, a empresa passou a ter dinheiro, caixa suficiente para poder fazer novos programas, se dedicando justamente no mercado onde Boeing e Airbus não querem se meter. Por isso que a Embraer não quer se meter agora no mercado de Boeing e Airbus. Continua ali nos seus jatos regionais. Só que depois de alguns anos, em 2000, surgiu a aposta que aí virou de vez a chave da Embraer, os E-Jet 170, 175, 190 e 195. Milhares de vendas e continuam sendo produzidos até hoje. O 175 de primeira geração, avião regional que comanda lá nos Estados Unidos. Aí o resto é histórica, eu não preciso contar, porque esse vídeo não é exatamente de história da Embraer. Essa questão da tentativa da compra da Embraer pela Boeing só dá polêmica na cabeça de petista alucinado, gente. Que além de afirmar a mentira que a empresa é estatal, dizendo que o Bolsonaro quase entregou a empresa, sim, longe de mim de defender político, mas vamos ser bem honestos aqui, toda a negociação foi feita durante o governo Temer, que acaba participando, né, e definiu que o setor militar não vai. Sendo que o Bolsonaro ele deu aval no dia 10 de janeiro de 2019, ou seja, bem no começo do mandato dele, e provavelmente muito mal assessorado, não viu o tamanho da merda que ele fez àquela altura do campeonato, bem no comecinho do mandato. Só que isso, obviamente, deu munição para a oposição. Ele deveria ter utilizado lá um dos tópicos do Golden Share, que é justamente vender o controle da Embraer para outro grupo ou empresa. Por burrice, acabou não fazendo, e desde então ele é utilizado, né? O Bolsonaro quase entregou a Embraer para a Boeing. Desde então ele é utilizado. Eu te contei há cerca de 2, 3, 4 dias atrás, mais ou menos, que a negociação foi feita entre duas empresas privadas, no caso a Boeing e a Embraer. E acho que aconteceu mais ou menos assim. Alô, é da Embraer? Tudo bem? Beleza com vocês? Opa, tudo bem, é da Boeing? Quem que tá falando? Opa, beleza, diga lá. Pô, então, eu tô com um probleminha aí. A Airbus, ela comprou o A220. Vocês ficaram sabendo? Pô, ficamos sabendo, né? Complicado pra vocês, né? Vocês não têm avião, né? Pô, pois é, a gente não tem avião agora pra concorrer com a Airbus. Mas eu vi que vocês têm um Embraer 195 aí, é verdade, né? Pô, bicho, temos aí um 195 e tal. Vocês gostaram deles?
pô, o avião é massa, tal, vocês não estão a fim de vender aí a empresa de vocês, tal, né, que vai ser bom para todo mundo, né? Eu vi que vocês não estão muito bem, né, financeiramente, a coisa está meio apertada, aí que vocês acham de vender? Pô, não sei, vamos conversar aí, Boeing. Manda um e-mail aí, vamos conversar, a gente faz uma reunião aqui. Ah, não, beleza, vamos fazer uma reunião e vamos ver como é que vai se dar para fazer negócio. Claro que não foi assim a conversa, mas foi algo parecido com isso. Interesse de ambas as companhias. É só você procurar as notícias da época, como essa em dezembro de 2017. A norte-americana Boeing conversou com a Embraer sobre uma possível aquisição da fabricante de aeronaves brasileira. A Boeing e a Embraer estão discutindo um acordo que envolveria um prêmio relativamente grande para a Embraer. De acordo com a reportagem, as empresas estão aguardando uma posição do governo brasileiro que tem poder de veto em relação à Embraer para retomarem as negociações. Esse namoro é meio antigo. Em 2012, a Boeing e a Embraer anunciaram um acordo para promover ali conjuntamente o KC-390 no mercado internacional. O que a Boeing ia fazer? Ela ia usar a sua rede global de vendas, relacionamentos, que é muito maior que a da Embraer, para ajudar a comercializar justamente o KC-390, porque não tem nenhum avião da Boeing que seja comparável à aeronave brasileira. Na prática, a Boeing compraria 80% da divisão comercial da Embraer, enquanto a defesa permaneceria ali separada, justamente a pedido do quê? Do Temer, que de acordo ali com as regras do Golden Share, estava tudo certo. Antes da conclusão, veio o quê? Veio o Covid, aí caiu o segundo Max, também caiu o primeiro em 18, depois caiu o outro em 19. E a Boeing entrou numa grande crise financeira, paralisou a aviação, parou o Max aí antes de desistir da operação em 2020. A Embraer até contestou a decisão, mas o acordo acabou sendo encerrado, eu contei no vídeo que eu postei semana passada. Esse é um resumo de como é que foi a negociação. Só que para o petista funciona mais ou menos assim. O Bolsonaro pegou, em 1º de janeiro de 2019, ele ligou para a Boeing e falou: tá ok, vocês não querem comprar aí a Embraer, Boeing? Eu tô vendendo aí para ganhar uma comissãozinha aqui, tá ok? Aí no dia 10 ele foi lá e autorizou a venda. Falou: Boeing, fechar negócio aí vocês me mandam um pix aí de comissão aí, fechei a venda para vocês. Para o petista foi assim que funciona. E eles divulgam isso como exatamente assim. É óbvio que o nome do Temer raramente vai ser utilizado para lembrar esse caso, visto que não tem mais força política no Brasil neste momento, e para agradar a militância que tem certos problemas de inteligência, eles acabam usando o nome do Bolsonaro, que ainda é muito forte, por isso que ele é utilizado. Fácil, né? Viu como é moleza mentir para brasileiro? E isso também nem é exclusividade de petista. Todos os políticos mentem. A tentativa de reestatizar a Embraer existe. É sério. Obviamente, defensores estatais sem nenhum conhecimento do que aconteceu com a Embraer após a privatização. Ou você acha que a empresa brasileira seria isso hoje em dia? Se fosse estatal ainda gerida pelo Estado, ela sequer existiria, eu acho. Sendo que nos últimos 26 anos, 21 foram geridos pelo PT. Vide a situação dos Correios, aí isso já dá para tirar uma conclusão. A Embraer é privada, com o governo tendo a Golden Share e 5,4% de participação acionária, repetindo 5,4%. Apenas empresas como a Brand e a BlackRock, que são americanas, já somam mais participação do que o BNDES Park, que é uma empresa de investimentos ali dentro do BNDES. E o BNDES, que é um banco que apoia e financia os aviões, mas é financiamento, tem uma taxinha de juros, sabe? Nada é de graça. O Estado não escolhe diretores da Embraer ou qualquer tipo de funcionário. Ou você já prestou algum concurso público para a Embraer depois de 1994? Já prestou? Eu procurei assim, mas não encontrei nenhum concurso público. Estranho, né? O Estado não coloca dinheiro em jatos civis, o Estado não interfere na produção de aviões civis, na decisão, não interfere em nada em decisões comerciais tomadas pela Embraer. Só você ler sobre o Golden Share lá no site da Embraer, tá tudo bem claro. Tecnologia militar é importante? Sim. E houve financiamento do KC-390? Sim. Ou você acha que a Boeing vai lá e, na maior boa vontade, faz de graça os projetos militares dos aviões para o governo americano? É claro que não funciona assim. Todo país que faz avião tem contrato com o Estado. Sim, a Embraer foi criada pelo Estado, só que a empresa só tem esse tamanho hoje em dia justamente pela privatização em 1994. O lançamento dos novos aviões e, claro, os americanos, que são os principais clientes da empresa,
tanto na parte de jatos comerciais quanto executivos. E principalmente, hoje a Embraer não é uma cabide de empregos, né, onde políticos ficavam ali mamando nas tetas do Estado. Você imagina a Embraer gerido por políticos? Você acha que ela teria esse tamanho? Nunca nessa vida. Então repita comigo. A Embraer não é uma estatal e a Embraer não disputa com a Boeing. Você conseguiu entender que a Embraer não é uma estatal e qual que é a participação do Estado? Eu expliquei até para minha gata, uma delas, né, que a outra está dormindo para variar, e ela conseguiu entender. Dá um tchau pro pessoal lá. Agora, se você continua acreditando que a Embraer é estatal, meu amigo, procure um médico. Esse vídeo acho que está muito explicativo como é que funciona e como é que funcionou essa suposta venda também da Embraer para a Boeing que não aconteceu e os motivos. E é isso. Se você gosta do conteúdo do canal, like, inscreva-se. E a gata não quer mais ficar no colo, ela solta muito pelo. Tchau!